Jesus é o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola do irmão Paulo aos Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Senhor Jesus. Primeira Coríntios 1, versículo 10. Podemos colocar o título dessa mensagem como a unidade do Senhor, para que a gente entenda a unidade segundo Ele na palavra, tá bom? Então vamos ler. Todos acharam? Então vamos ler. Rogo-vos Amém. Vamos transformar em oração esse versículo? Senhor. Senhor Jesus, Senhor, te damos graças pela Tua palavra, te damos graças pelo Senhor, sei quem o Senhor é. O Senhor é a nossa sabedoria, o Senhor é o nosso entendimento, o Senhor é o nosso conhecimento, o Senhor é a nossa inteligência. Precisamos de Ti, Pai, porque sem Ti nós nos desviamos facilmente, mas contigo nós aprendemos o que o Senhor realmente quer nos ensinar pelo Teu Espírito. Por isso, Senhor, ensina-nos, segundo o Senhor, o que é, Senhor, ser unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Ó Senhor Jesus, graças te damos pelo teu falar, Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Esse texto é um texto de muita importância, porque ele fala da igreja como um falar a mesma coisa e que seja inteiramente unido na mesma disposição mental e no mesmo parecer. A gente precisa também ver para quem está sendo dirigida essa carta, né? Essa carta está sendo dirigida aos coríntios, e a gente já tem visto que os coríntios, eles eram uns irmãos que eram muito infantis e viviam na carne, literalmente na carne. Se os irmãos derem uma adiantada aí no capítulo 3, Paulo vai dizer o seguinte, versículo 1: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Ainda não podeis. Paulo já vinha num trabalhar, mas eles não estavam correspondendo à luz que estava recebendo. Nem ainda podeis agora, porque ainda sois carnais. Segunda vez. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais? Terceira vez. E aí andais segundo o homem, né? Esse é o ponto. Para quem essa carta está sendo dirigida? Para uma igreja? Para uma igreja carnal. E aqui a gente precisa entender o que é ser espiritual e o que é ser carnal, para a gente entender o que é que vai ser falado aqui. O que é uma pessoa espiritual? O que é que os irmãos entendem por uma pessoa ser espiritual?
Profundo isso. A pessoa espiritual é uma pessoa que anda no Espírito. Amém. É porque quando a gente faz a pergunta, é bom esclarecer, é como se a sua resposta só fosse verdadeira se enquadrar no que eu estou pensando. Então não é isso. A resposta é verdadeira desde que esteja no seu coração por fé e você a pratique. Por isso que você pode ficar livre para dizer o que é uma pessoa do Espírito. Porque muitas vezes quando a gente pergunta, aí subentende-se que eu já tenho uma resposta, que se sua resposta não for igual à minha, você está fora. E não é isso, né? Então, uma pessoa no Espírito, tudo que vai ser falado aqui, você não é obrigado a acatar, não é uma verdade absoluta, entendeu? Somos falhos. Agora, o que é que você precisa fazer? Ir diante do Senhor, perguntar a Ele se é dele e conferir na palavra. Isso a gente tem que fazer. Então, o que é uma pessoa espiritual? Uma pessoa espiritual é uma pessoa que é governada pelo Espírito. É uma pessoa que recebe luz do Espírito e responde a essa luz. Isso é uma pessoa espiritual. E uma pessoa espiritual necessariamente é madura? Os irmãos acham que uma pessoa espiritual, ela é madura? Não necessariamente. Por quê? Porque uma pessoa espiritual, como a gente acabou de dizer, é uma pessoa que recebe a luz do Senhor e responde a essa luz por ser governada. Isso pode ser um recém-convertido. Ele entregar-se de todo o coração ao Senhor, né? E ali ele ser fiel, o princípio de Filipenses 3,16, que cada um ganhe conforme o que tem recebido do Senhor. E aí, para ele ser maduro, é o quanto a amplitude dele está recebendo dessa luz e o quanto ele está respondendo. Então, dia a dia, de fé em fé, de glória em glória, vai aumentando. Aí, mediante as experiências, ele vai se tornando maduro. Por isso que um recém-convertido pode andar no Espírito e um irmão que passa 30 anos na vida da igreja não saber o que é isso. Entendeu? Então, necessariamente, eu posso ter 30 anos de vida da igreja, mas não ser governado pelo Espírito, não receber a luz do Senhor por não entender esse governo e simplesmente não responder. Coríntios. Então, a diferença básica do espiritual é esse. E como é que eu sei? Como é que eu sei que eu sou governado pelo Espírito? Como é que eu sei, né? Quem é que me ensina? Como é que isso é? Aí eu queria que os irmãos fossem lá em 1 João. 1 João capítulo 2. João capítulo 2, do 27 ao 29. Ele diz assim: todos acharam? Quanto a vós outros, a unção que dele. Irmãos, eu queria que vocês, assim, no Senhor, pudessem entender, não só no falar hoje, mas no que está na palavra, a pessoalidade que esses irmãos falam. Esses irmãos, eles não falam da doutrina de Cristo, ele fala do próprio Cristo. Se isso ficar claro para a gente hoje, isso vai ampliar a nossa visão com relação à palavra, porque esses irmãos, para entender as coisas, eles se voltavam para Cristo. A doutrina que eles buscavam não era para meramente ficar na doutrina, era para que eles tivessem o conhecimento pleno de Cristo. A doutrina nos serve para nos levar para Cristo, para o caráter dele. Eu leio os evangelhos e aprendo o caráter do Senhor. É para isso que serve a doutrina. Eu não posso ficar na doutrina. A doutrina é uma ponte para Cristo, porque como criança recém-nascida, a gente não tem condições de se deparar com o Senhor, né, e conhecê-lo. Não, tem que ser, a maior experiência disso é Paulo. Paulo teve uma face a face com o Senhor, mas já chegou em Damasco pregando, nele quase que morre. O Senhor teve que fazer todo um processo para poder ele ter o conhecimento pessoal do Senhor, para poder pregar como deveria. As cartas foram escritas muitos anos depois, porque é um processo, né? Então ele está dizendo aqui, a unção, quanto a vós outros, a unção que dele, é de Cristo, do próprio Deus. Ele pegou e deu a gente o próprio Espírito. Tomem, porque esse Espírito é que vai nos nortear. Permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine.
Aí você pode dizer, quer dizer que eu só aprendo direto do Espírito? Não. Não tem necessidade que ninguém nos ensine algo na doutrina de Cristo sem Cristo, que é o que mais pode acontecer. Os irmãos entenderam? Tem muita gente que entende Gênesis e Apocalipse, mas pode passar para a gente sem Cristo. Eu posso entender de Gênesis e Apocalipse e passar para vocês sem Cristo. Deu para entender? Porque, e como é que eu vou saber? Pelo caráter da pessoa que eu sei que eu recebi. Se eu conhecer o caráter de Cristo, tá certo? Muitas coisas na palavra eu vou identificar. Porque a unção, quanto a unção que está em vós, que é dele. Um exemplo prático. Eu já dei esse exemplo aqui. Se chegarem para mim agora à tarde e dizer que Barbosa está passando cheque sem fundo na cidade de Cabedelo, eu preciso parar, meditar, refletir ou ir para algum lugar para saber se isso é verdade ou não? Por quê? Porque não faz parte do caráter dele. E por que não faz parte do caráter dele? Porque eu tenho essa certeza, porque eu conheço, eu convivo. Então eu de antemão digo, não, meu irmão, deve ter alguma coisa errada aí. Ou não é assim? Porque a gente facilmente é enganado? Porque a gente não conhece o caráter de Cristo. Então quando eu não conheço o caráter de Cristo, por não andá-lo, não viver e não servir, porque uma coisa é estar em mim, outra coisa é parte comigo. Se lembra disso? João 15, né, que aqueles permanecer em mim e eu permanecerei em vós, não é assim? É uma questão de união orgânica. Mas em João 13, o que é que ele diz? Eu vou lavar seus pés. Pedro diz, não, senhor, de modo nenhum, vai de jeito nenhum. Aí ele diz, se eu não lavar os pés, que ali era uma atitude de servir, serviço, o contexto depois ele vai dizer, assim como eu fiz, vocês devem fazer, que é servir uns aos outros, o contexto é serviço. E quando Pedro negou, o que foi que ele disse? Se eu não fizer, o que eu faço agora tu não entendes, compreender lá depois, né? E se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo, não é? Tu não estás em mim. Pedro estava no Senhor, ele já tinha começado o processo para receber o Espírito. Mas quando não serve segundo o Senhor que está ensinando o que é o serviço, então quando eu nego, eu não tenho parte com Ele, e eu posso servi-lo sem Ele. Os irmãos estão entendendo? Até agora está ficando claro? Se não entender, irmão, levanta a mão, a gente para e a gente continua, para que não passe por cima e fique sem entender, tá bom? Então, não tem necessidade de que alguém, eu não tenho que estar procurando o ensinamento de A, de B e C, eu tenho que estar procurando o ensinamento de Cristo em A, B e C. Deu para entender? Não é procurar alguém para me ensinar, é procurar Cristo para usar alguém para me ensinar. Esse é o processo da palavra, tá certo? E que quando eu crescer, isso vai diminuindo. Isso vai diminuindo, porque isso é para criancinha. É que ele vai dizer, a igreja é carnal, tá certo? Mas você vê Paulo, todos abandonaram Paulo. Ele disse, mas eu estou só, o Senhor não me abandonou. A mesma frase que Jesus falou, vocês todos vão me abandonar, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Você vê que esses homens que andam, esses irmãos que andam com o Senhor, ele adquire o caráter do Senhor. Então eles começam a expressar e falar igual a ele. Então ele começa, como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, não é falsa. No mesmo contexto, a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Por quê? Porque tem um contexto aqui que eu não preciso de que alguém me ensine. Porque alguém me ensinando sem estar no contexto de Cristo é uma suposta falsa unção. Por que o Senhor diz assim, e é verdadeira e não é falsa? Porque tem gente ungido ensinando falsidade. Estou falando da cristandade como um todo, irmão. É só a gente entrar na internet, tem alguns programas que você vai ver os absurdos. Tem um agora recentemente, essa semana que eu recebi, que uma irmã estava com problema de coluna, né? E o irmão pegou, o pastor lá, não posso nem dizer se é irmão, não sei se vocês viram isso, levantou a mulher e jogou ela no chão para curar, a mulher ficou tetraplégica.
Isso é unção falsa. Deu para entender? Isso é uma unção falsa. Por isso que o Senhor diz, vocês não têm necessidade que ninguém vos ensine, porque o Espírito está em vocês. Vocês podem me procurar, que eu vou dizer a vocês como é que é. É isso que ele está dizendo aqui. E vocês não precisam que ninguém ensine a vocês, porque o coração seu, só quem conhece sou eu. Ninguém conhece seu coração, nem você. Aí ele diz, não tem necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira, porque parte de Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então ele chega e diz, não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Então o que é que a unção nos ensina? João 15:5 reforça, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Isso é o que ela nos ensina, permanecer nele. Eu só vou saber se Messias está falando por Cristo se eu estiver em Cristo. Se eu não estiver em Cristo, eu vou ser enganado ou conduzido pelo bem, porque no meio da gente dificilmente conduz para o mal, né? Mas se a gente não estiver em Cristo, por isso, irmãos, não se engane. Reunião é muito bom, conferência é muito bom, mas se o princípio não for Cristo, a gente vai escutar uma unção que pode ser falsa e não verdadeira. Que aí a gente vai entrar no contexto de divisão, para voltar para a primeira, eu penso que eu esqueci não, 1 Coríntios 10:10. Filhinhos, agora pois permanecei nele. Pessoal, não é? Ele está dizendo, a unção que dele, agora permaneça nele, para que quando ele, vocês estão percebendo? Eu não sei se vocês estão entendendo o que é que está na palavra. O quanto a unção que quanto a vós outra unção que vocês receberam dos ensinamentos dele. É assim que a palavra diz? É dele. Ele não coloca a doutrina entre nós. É nós e ele. Não existe esse negócio do Senhor botar algo entre nós. É nós e ele. E a única coisa que faz separação entre ele e nós são os nossos pecados. Então, entendam isso em nome de Jesus, porque se a gente não entender isso, a gente está no caminho errado. E ele chega e diz, filhinhos, agora pois permaneceis nele, para quando ele se manifestar, tenhamos confiança dele. E não vos afastemos envergonhados na sua vinda, se sabeis que ele é justo, que reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. 2, 3 versículos, veja quantos dele, nele, veja quantos. Agora, veja aí, volte um pouquinho para Efésios, capítulo 1. São os 14 primeiros versículos. Os 14 primeiros versículos. Em 14 versículos, você vai encontrar, não vou ler todo por causa do tempo, em Cristo, nele, ele, de Jesus Cristo, sua graça, amado, seu sangue, sua graça, em Cristo, nele, em Cristo. Efésios 1, do 1 ao 14. Marque com seu lápis a pessoalidade lá. O que é que a gente está tocando nisso aqui? É quem está escrevendo como se relacionava com o Senhor. Deu para entender? Isso era relação. Eles tinham uma relação. Eles não ousavam falar nada. E Paulo chegou a algum ponto nas cartas de Corinto que diz, isso digo eu, não o Senhor. Olha só. A gente pode falar isso hoje? Você já pensou se eu chegasse aqui nesse púlpito agora e dissesse, irmãos, isso diz eu, não o Senhor? Como era que vocês iam reagir? Esse homem está pensando que é Deus, não é assim? Mas Paulo falou isso. E por que a gente respeita o falar de Paulo? Porque a gente sabe com quem ele andava e sabe quem foi constituído. Porque a gente acata todo falar de Paulo, porque é impossível você ler essas cartas e não ver o Senhor. É impossível você ler e você não ver o amor que esse irmão tinha pelo Senhor. E é esse amor que o Espírito quer fazer com cada um de nós. Que quando a gente abre a boca, as pessoas sabem que tem uma relação, que nós somos amigos e filhos de Deus. Nós não temos conhecimento de Deus, nós não conhecemos a Bíblia, nós somos amigos do Senhor, nós somos filhos dele. A gente fala daquilo que é. Esse é o diferencial. Então quando a gente volta para lá, para 1 Coríntios,
capítulo 1. Vamos entrar agora para a gente entender exatamente isso. Por que Paulo estava dizendo que rogava aos irmãos pelo nome do Senhor Jesus Cristo? Ele bota logo o Senhor no meio. Antes dele falar de divisão, ele já bota Jesus Cristo no meio. Que faleis toda a mesma coisa e não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. De quem? Que disposição mental é essa e que mesmo parecer é esse? É a doutrina ou é a pessoa? Quem? Jesus Cristo, que está no mesmo versículo. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor. O nome denota a pessoa. Se minha mente e a minha disposição não estiver nele, vai haver divisão. Tá certo? Se minha mente e minha disposição não estiver nele, vai haver divisão. Então, divisão, irmãos, para a gente não ser enganado, vai haver de qualquer jeito. Eu ainda quero entrar no texto, eu estou querendo entrar no texto, mas ainda não estou conseguindo, porque se eu entrar no texto direto, sem explicar os irmãos antes, a gente vai ficar meio embolado. Eu queria que os irmãos fossem lá em Lucas 12. Lucas 12, para a gente entender, assim, vamos tentar falar esse radical grego de divisão, o que é que significa. Então 12, a partir do 49 ao 53, todos acharam? Eu vim para lançar fogo sobre a terra. Que contexto? Estamos lendo um texto, mas que contexto é esse? Ansiedade pela vida, a forma com que a gente pensa. Se você vê aí, no capítulo 12, ele começa a falar do fermento dos fariseus, reprova a avareza, está falando da ansiedade da vida, colocando o homem no seu devido lugar. Tudo que está em nós, ele está pontuando, certo? Parábola do cego vigilante. E aí quando chega no 49, ele diz assim: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Bem quisera. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que vim trazer para a terra? Ele faz uma pergunta. O que é que ele diz aí? Não. Eu vos afirmo, antes, divisão. Deu para entender, irmãos? Porque os irmãos, no século passado, na Idade Média, século passado não, na Idade Média, eles eram jogados dentro das fogueiras, dentro dos coliseus. Por quê? Por que vocês acham que eles eram jogados? Porque um homem chamado John Wycliffe passou a vida divisivo dentro da igreja católica e inclusivo ao mesmo tempo. Ele estava dividindo, rachando, né, aquela unção falsa, querendo que Deus incluísse todos, mas as pessoas não queriam. E ele foi morto e foi enterrado, e 30 anos depois aproximadamente desenterraram ele e tocaram fogo nos ossos dele, do dano que ele fez na igreja católica. Agora, que divisão é essa? É isso que a gente precisa entender. Eu quero ser divisível desse jeito, eu não sei se os irmãos querem. Deu para entender? Se isso é divisão, eu quero ser divisível. Divisível, irmãos, é quando a luz do Senhor se posiciona nessa terra e é contra as falsas unções do evangelho moderno, pervertido e fermentado. Isso sim. Mas é a divisão que tem dois radicais. Essa divisão que eu vou ver aqui para vocês, vou dizer que radical é, para a gente ficar aqui. O radical de Lucas 12 é: antes vos afirmo, divisão. O que é a divisão? Desunião, dissensão. Tem outro, quando você vai para Mateus 10, que é cortar o meio, traçar, perfurar. O que é que Hebreus 4,12 diz? Lembra que Hebreus 4,12 diz? Que a palavra é mais eficaz. Eu vim trazer espada, não foi? Não foi paz. A palavra de Deus é viva e eficaz, né? Mais cortante, é o radical da divisão, mais cortante do que espada de dois gumes, que penetra, né? Dividindo o que? Espírito e alma,
juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos do coração. Deu para entender? Então o que é que acontece? Jesus, ele causou uma divisão nesse aspecto. Mas quem era que estava dividido? Era Jesus ou os homens? A divisão estava no coração de Jesus ou a divisão estava no coração dos homens? Os irmãos estão entendendo? Não era no coração de Jesus que estava a divisão. Não era no coração de Wycliffe que estava a divisão. Não era no coração de Rose que estava na divisão. A divisão estava naqueles que não se submetiam à verdadeira unção que estava sobre esses homens. Esses homens estavam mostrando a todos eles. E em momento algum incluiu todos. Aquele que quer, nenhum quis. Lutero também é outro caso. Lutero, quando foi lá, ele foi para incluir, mas o que foi que fizeram? Excomungaram. E se o senhor não tivesse levantado aquele rei alemão para protegê-lo, tinham matado ele. Os irmãos estão entendendo o que é divisão? Sabe o que é que o senhor diz com relação, vai afundando mais sério lá em Timóteo 3,12, acho que é a primeira carta. Aquele que quiser viver Cristo piedosamente será o quê? Aonde? Marcos, os inimigos do homem, não, ainda aqui, os inimigos do homem será o quê? A sua própria casa, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3, Jesus veio para fazer isso? Veio, irmãos, veio, porque nessa casa vai se manifestar quem é dele. Não tem como você se posicionar como Senhor e não ter divisão. Agora eu preciso definir o que é divisão, que a gente vai chegar lá em 1 Coríntios 10, que é o que Paulo está dizendo, não haja divisão. Então ele está chegando e dizendo, estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Aí lá em Marcos é que diz, salvo engano, né, que os inimigos do homem serão da sua própria casa. Se ponha para o Senhor na sua casa, comece a andar vivendo o Senhor para você ver o que é que vai acontecer. A palavra se cumpre na sua vida. Entendeu? Vamos voltar lá para Coríntios. Então, se a divisão tem esse aspecto, esse aspecto negativo, esse aspecto positivo, a nossa casa, porque o contexto é bem claro. Numa casa, pai contra filho, filho contra pai, da nora, é o contexto, é o familiar como um todo. Começa dentro da sua casa. Começa com o marido, começa com a mulher, se estende para a filha e assim vai. Entendeu? Aí daqui a pouco você é considerado o quê? Louca. Porque em Marcos 6, depois os irmãos anotem, em Marcos 6 a família foi atrás de Jesus, porque eles estavam desenvolvendo toda a obra de Deus, ele estava cumprindo o que Deus estava mandando, e ele foi comissionado, Jesus ungido de Deus para cumprir a obra. Tá certo? E a família lá chegou e queria o prender, porque disse está louco, está fora de si. Porque quando nós nos posicionamos pelo Senhor e queremos caminhar com Ele, o mundo vai dizer que eu e você é louco e está fora de si. Esses princípios estão na palavra, certo? Então lá ele diz, rogo os irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis toda a mesma coisa, e que não haja entre vós divisão. Que divisão é essa que Paulo está dizendo, uma vez que existe a divisão que vai ter? Essa divisão radical já é diferente, é cisma, xisma, no grego é cisma, que é a divisão por doutrinas. Não é a divisão por você se posicionar por Cristo, é a divisão de eu me posicionar por doutrina. Tanner pega uma doutrina, aí eu gosto mais de Tanner do que de Barbosa, e outro gosta mais de Messias. Por que isso? Pois a vosso respeito, Coríntios, a igreja em Coríntios, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Chloe que há contenda entre vós. Aí ele vai dizer que não haja esse tipo de divisão. Esse tipo de divisão é segundo a doutrina e não a segunda pessoa de Cristo. Quando eu me apego a uma doutrina, tá certo? Eu vou ser divisível. Porque quem está avalizando é a doutrina e não Cristo.
E a doutrina dos homens, há erro. Na doutrina de Cristo, não. Então, é só que está na doutrina, não é isso que eu ia chegar lá, mas amém, pode perguntar. Então sim. Então sim. Isso. Mas a doutrina. Por que estão na divisão? Por causa da doutrina. Aí é o que a gente está dizendo, em espírito nós somos um. Você chegar em qualquer denominação, estão falando do Senhor, reconhece que o Senhor é o Senhor, não tem a mesa do Senhor, não parte o Senhor, não come, não bebe do Senhor, não é isso? Mas não siga a doutrina. Chegue para um batista e vá dizer que o batismo é por aspersão. Isso é o que? Isso é Cristo ou é doutrina? Chegue para um presbiteriano e diga que o batismo é por imersão. Então, há uma divisão por causa do ensino. Só que Cristo está no irmão que é da denominação batista e Cristo está no irmão que é da denominação presbiteriana. Eles esquecem Cristo e ficam brigando pela doutrina. A ponto de, se você vier reunir comigo uma vez que você foi batista e eu sou presbiteriano, você tem que se batizar de novo. Porque o batismo de imersão não está muito correto, não. Não é a sua realidade com Cristo que eu estou preocupado, é a doutrina que eu estou passando para você. Você tem que ser um com a minha doutrina. Então, uma vez que você não é uma com a minha doutrina, você é divisiva. E isso não é verdade. Porque você teve uma realidade com Cristo. Eu é que sou presunçoso e orgulhoso de querer dizer e ditar, como Paulo diz, não que eu tenha domínio sobre a vossa fé, mas estou aqui para lhe levar a verdade. Então, o que eu tenho que saber e ter uma comunhão com você, se você teve realidade do batismo, você teve, meu irmão, vamos reunir junto. Acabou-se. Pode ser por imersão, por expressão, com balde d'água, sem balde d'água. Porque o que vale é se você teve essa realidade dele, nele, entendeu? Isso é que conta. Ficou claro? Se tiver mais dúvida, você levanta a mão. Então vamos lá. Então ele diz que a casa de Cloé informou a ele: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Apolo, sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e os espirituais, eu sou de Cristo. Esse aqui é o pior que tem. Esses que dizem que é de Cristo para dividir, é pior do que os de Paulo, de Cefas, aquela coisa toda. Esses são pior, porque são os donos da verdade absoluta. Então, a espiritualidade aqui está assim, ó, irmãos, nós não somos de Paulo, nós não somos de Cefas, nós não somos de Apolo, nós somos de Cristo. Esses homens foi nos dado para que através dele nós crescêssemos e fosse para o Pai. Isso você está na base espiritual, porque está sendo governado pelo Espírito, respondendo à luz que está recebendo da palavra. Uma pessoa espiritual, que pode ser um recém-nascido. Por isso que pode se levantar na congregação e dizer uma coisa que gente há 30 anos não está recebendo, porque não está sendo guiado. Pegou-se a doutrina, ficou firme na doutrina. É só. Isso. Mas não é a pior que tem. Está se dividindo. Mas não, é o que eu acabei de dizer. Isso é o pior que tem. O certo, ainda mais certo, é nós somos de Cristo. Isso. Ele vai dizer no contexto embaixo. E aqui ele diz, claramente ele diz: olha, Cristo está dividido? Acaso Cristo está dividido para você estar pegando a doutrina de uma, de outra, a doutrina de outra e dizendo que um é de cada um? Aí ele chega e diz: foi Paulo crucificado em favor de vós? Ele está dizendo, então, quando a gente se apega demais a um negócio desse, você pensa: foi essa pessoa que foi crucificada por mim? Você acha que o pai não fica triste com um negócio desse? Aí ele diz: ou foste porventura batizado em nome de Paulo? Ele está falando da morte e do batismo, que só existe uma pessoa que fez, que foi Jesus. Ele disse: não faça isso não. Aí ele continua: dou graças a Deus porque nenhum vos batizei exceto Crispo e Gaio.
Preste atenção, vire novamente. O assunto é tão sério com relação a isso, que no capítulo 3 ele repete de novo. Ele chega e diz assim, a gente está no capítulo 3, do versículo 3. Porquanto havendo vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Quando é que eu ando segundo os homens e sou carnais? A gente vai falar 4 aspectos de uma carnalidade. A gente já teve comunhão aqui, mas o Senhor vai falar novamente para a gente. 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo. Meu irmão, a gente não vive dizendo que é de A e de B, mas nossas atitudes refletem. Quando a gente toma partido de um em detrimento de outro, a gente está refletindo quem a gente segue. E quando eu tomo partido de Cristo em detrimento dos outros para dividir, é o pior que tem. Porque ele está completamente na linha, porque ele está pregando uma coisa exclusiva do maior ser inclusivo, que é Cristo. Não tem como você falar de Cristo sem incluir. Como é que você vai falar do Senhor sem incluir? É quem quer. Mas está vendo que eles não aceitaram, mas ele morreu. Raça de víbora, vocês são do diabo, não faz assim? Estão pensando que vão fugir da condenação do inferno, não é assim? Se posicionou, foi luz, foi decisivo contra o sistema, contra aquilo que queria tomar o lugar dele. Os Romanos lá, João 12, se você for ver, ele diz assim, olha, tá aí, tá todo mundo indo atrás dele, mandou os soldados chegaram lá, voltaram. Por que vocês não trouxeram ele? Porque eles tinham enviado os soldados para prender Jesus. Aí os soldados escutaram Jesus falando e voltaram. Aí disse, cadê o homem? Por que vocês não trouxeram? Aí disse, nunca ninguém falou desse modo. Os soldados, rapaz, romano, nunca a gente escutou um falar desse. Vocês também foram enganados por essa plebe, né, que nada sabe. Algum de nós, por acaso, creu nele? Aí se levanta Nicodemos, que tem alguns irmãos que dizem que Nicodemos não foi salvo, sabe? Mas lá de José de Arimateia e Nicodemos, né? E é uma preposição de separação ou junção. Aí levantou Nicodemos e disse, acaso nossa lei julga alguém sem antes ouvi-lo? Aí ele disse, me diz uma coisa, dá dizer que profeta nascido na Galiléia? Todo mundo, ó, e cada um voltou para sua casa. Acaso nós cremos nele? Disseram ao soldado. Quando Jesus faz os milagres, sabe o que eles dizem? Ele chega e diz, está aí, ó, tem mais gente não, o mundo está indo atrás dele. Sabe o que vai acontecer? Vai vir os romanos, tá certo? E vão tomar o nosso lugar e a nossa nação. Olha o que estava no coração dele. Jesus veio tirar, rachar isso, veio ser divisivo, mas eles mataram Jesus e ficaram naquilo que Jesus veio para destruir. Mas Jesus se posicionou e disse quem eles eram, mas na cruz diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Esse é o Cristo todo inclusivo, que ele dá oportunidade a todos, indiferentemente se são contra ele ou não, porque diante do Pai ninguém pode questioná-lo. Entendeu? E aí, quando chega mais em João 12, lá no 40, você vai ver ele dizer assim, muitos das autoridades creram no Senhor, mas não confessavam, né? Com medo de serem expulsos das sinagogas, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Isso era o que estava no coração desses homens. Então, a divisão estava em Jesus, se posicionar pela verdade, ou a divisão estava neles? Então, essa divisão que Paulo está dizendo aqui, é cisma, é eu dividir dos meus irmãos por causa de doutrina. Por causa de Cristo, a gente nunca vai se dividir. Pelo contrário, a gente vai se unir. Mas por divisão, por doutrina, pode ser, tenho certeza que vai. Então Jesus, ele dividiu e incluiu, é o único que faz isso. Entendeu? Ele se dividiu como? Olha, sistema right, e aqui é a verdade. Ele rachou. Não foi doutrina, foi a pessoa dele. Isso, que coisa linda ele está falando, Marcos 6, coisa linda. Veio lá de Gadara, entrou, coisa mais maravilhosa. Aí disse, peraí. Aí disse, e maravilhavam-se nele, no ensino que ele estava dizendo. Aí começaram, poxa, isso não é Jesus, filho de José e Maria? A gente não conhece os irmãos dele, as irmãs dele não estão aqui no nosso meio, e se escandalizavam-se dele. Como é que uma maravilha se torna num escândalo?
Quando eu abro meu coração para Cristo, eu me maravilho. Eu não quero saber de nada. É só rio da água da vida, árvore da vida, a consciência mandando na mente e a mente se subjugando à consciência, porque só estou vendo ele, Mas daqui a pouco a carne faz puf na mente, a mente, que foi? Diz, espera aí, quem é esse que está falando? Aí sai da esfera celestial, né, da origem vertical, e vem para a horizontal do que eu posso ver. Espera aí, isso não é Jesus? Filho de Maria? Irmão de José? Filho de José? Assim, não. Aí se escandalizavam. Quando vem a doutrina do meu entendimento com relação a algo, aí eu me escandalizo. A palavra é clara, irmão. Se a gente deixar ser levado por ela, a gente vai ver o próprio Cristo que está nas palavras. E sair desse negócio Cristo é a palavra, Cristo é a vida, Cristo... Se isso não for realidade, irmão, a gente vai se frustrar. Se ele não aparecer para a gente, se a gente não vê-lo, a gente vai se frustrar. E aí o Senhor está clamando o tempo todo, para conversar com a gente. Se a gente não tiver tempo para ele, não se iluda, não vai vê-lo. Se a gente não priorizá-lo, não vai vê-lo e não vai escutar. Não tem, a gente é o que a gente come. Jesus, quando vem na minha, na sua casa, quando a gente convida uma pessoa, a primeira coisa que a gente arruma na casa, o que é? A sala, né? Jesus é totalmente o contrário, ele entra pela cozinha. Ele vai para o balde de lixo, para vir para a cozinha, porque ele sai pelos cômodos mais íntimos da gente, para saber o que está no nosso lixo, porque no nosso lixo revela o que a gente come. Na sala é tudo aparência, na cozinha não, na cozinha é quem nós somos, é o que a gente come. Diga, meu irmão. Esse é um princípio do que está sendo falado, né? Que são absurdos, né? Então, ele está dizendo aqui, quando é que a gente é carnal e a gente anda segundo o homem? Quando nós dizemos que é de Paulo e outro de Apolo, e não é evidente que andais segundo os homens, quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem creste, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Tem porções em Paulo, tá certo? Que a gente não vai aprender com Apolo. Tem porções em Apolo que a gente não vai aprender com Paulo, porque os dois são servos que o Senhor concedeu a cada um, que quando se junta nós temos o todo. O problema é quando Paulo diz que é Paulo e Apolo diz que é Apolo e Cefas diz que é Cefas. Aí cada um pega quem é um com aquele ensinamento e vamos embora. Direção, irmão, só existe uma direção na terra que se chama o Espírito Santo. Ele diz assim, o vento sopra onde quer, tá certo? Tu ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai, porque a direção é dada no princípio de Abraão. Eu não sei de absolutamente nada, mas a gente sempre quer um mapazinho para saber se a gente está no caminho certo. E o Senhor disse, eu sou a sua luz. Agora, por falta dessa relação de levar vocês para o Senhor, qual é mais fácil? Formar essa consciência, ou eu estar aqui dizendo a vocês o que é que vocês vão ter que fazer de segunda a sábado, para quando for domingo a gente tomar o ditado aqui? Qual é mais fácil? Eu dar uma cartilha aqui a vocês, e vocês passarem a semana todinha, aí quando chegar no domingo eu vou tomar a cartilha para saber se vocês fizeram a coisa correta. Qual é mais fácil? É mais fácil a cartilha, irmãos. Produzir uma consciência é difícil demais. Produzir essa consciência, só que a gente esquece que essa consciência, quem produz é o Espírito. E eu tenho que crer que o Espírito está fazendo nos irmãos o que está fazendo em mim. Então eu tenho que ser luz para os irmãos e esperar a luz dos irmãos para mim. E a gente tudo de mão dada caminhando como um único corpo. Acabou-se, você fazendo assim, você fazendo assim, você fazendo assim, tá aí. Primeiro, por que ele não fez isso? Porque ia mexer com a meritocracia da gente, a gente na hora. Bom demais. E ninguém fez. Não consegue. Pode botar. Porque é espírito e vida. A gente fala vida. O que é vida? Amém. Na sua realidade, irmão, é isso aí. Então vida é isso. Aí você tem que vir para a palavra e buscar isso para ser sua realidade. A vida é a própria consciência de Deus me norteando nesse caminho.
Quanto mais vida eu tenho, mais consciência de Deus, né? Vida, a vida é uma pessoa, Deus é uma consciência, na minha consciência é uma mente, na minha mente, vós tens a mente de Cristo, não é assim? A unção que está em vocês, a consciência. Então isso vai me dirigindo, e essa direção não tem como ela excluir. O maior termômetro, e assim, claro na frente da gente, que a gente está fora do caminho, é se há exclusão. Houve exclusão, está no caminho errado. Se eu excluir qualquer irmão que tenha a vida de Deus, eu não vi Cristo. Não vi. Isso são coisas básicas. Isso. Eu vou entrar aqui. Pronto. Ele quer nos tirar do apego e a unidade da doutrina, tá certo? Para a unidade dele. Quando você vier para a unidade dele, vai ter divisão na doutrina. Por exemplo, vocês não são obrigados a aceitar, ninguém é obrigado a aceitar, vão diante do Senhor. Essa semana eu tive uma experiência no Zap, um irmão que postou, dizendo que a nossa bênção para com Deus estava no dízimo, né? E eu no privado dele botei graças ao Senhor, Então, vamos lá, existe uma doutrina dizendo que o dízimo é a base para Deus me abençoar, tá certo? Então, no mínimo, eu tenho que chegar para um pregador desse e perguntar qual é a base da Bíblia, porque eu não posso nem falar de Cristo, porque é um negócio muito elevado para a gente. Eu tenho que ir para onde? Para o leitinho. Me mostre na Bíblia o que você está dizendo. Não vai mostrar, não vai. Não tem. A base da bênção de Deus é Cristo, rapaz. Tanto no antigo como sombras, como no novo como realidade. Perdi esse foco. Se eu dizimar, Deus vai me abençoar? Dízimo, ele só tem 3 caminhos hoje na graça: barganha, medo e culpa. Só isso. Entendeu? Pode ver todas as pregações, irmãos. Pode ver do dízimo. Ou é medo, ou é barganha, ou é culpa. De um dos 3 o cara cai. Amor ao Senhor. Dê o dízimo ao Senhor por causa da relação que você tem com Ele. Mas quando você tem uma relação com Cristo, eu duvido você fazer conta de 10%. Duvido. Quem é pai aqui sabe. Quem é que faz conta com os filhos? Só vou dar tanto a você, viu? Eu vou dar a vida. Ou não é, Joana? A gente dá ou não dá a vida pelo filho? Tudo que construiu numa vida, a gente faz conta. E ele faria a mesma coisa. Isso é a vida. Como a gente estava tendo comunhão, nós fizemos, quando foi construído esse local, o projeto da reunião é ali, ó. Ali. Aí a vida disse que estava muito calor. Abrimos isso aqui. Ainda abrimos lá, né? Mas estava chovendo, algumas goteiras. A vida fez com que fizesse desse jeito, que é maior do que a razão, para a comodidade dos irmãos. Mas já vamos ter que voltar para lá domingo. Por quê? Porque alguns irmãos estão sentindo dificuldade por causa da claridade, e essa porta não pode ficar fechada. Você está vendo que não é razão, é vida, é de acordo. O vento sopra onde quer, não ouve, mas é do jeito que ele quer, na comunhão. Deixa para depois, no grupo, que é cada um fazendo um. Entendeu, irmãos? Então o que a gente precisa entender é isso. Que ou eu boto o Espírito, o próprio Deus, na pessoa de Jesus, ó, a fonte, o elemento e a essência, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou eu sou com eles para eu entender a doutrina, ou eu inverto o processo e vou me dividir. Se você tiver no Pai, no Filho e no Espírito Santo, você vai ser divisivo, mas não o divisismo cisma, é o divisismo que a gente falou lá. O primeiro contexto, que eu vou até dizer o nome dele, do radical, que está lá em Mateus capítulo 12. A gente leu Lucas, que é outro radical. Mateus, vamos lá, Mateus capítulo 10, 35, que é outra divisão. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai. Divisão, dichazo. Aquela divisão que Paulo está dizendo lá em 1 Coríntios 10 é cisma, é a divisão na doutrina. Por favor, não tenha divisão na doutrina. Quando vocês dizem que é de Paulo, de Apolo e de Cefas, não deve haver isso entre vocês.
Mas no Evangelho, Jesus está dizendo que veio para causar divisão, que essa divisão aqui é rachar, cortar em duas partes, rachar, partir, dividir, do sistema, que Gálatas 1, Paulo escreve dizendo que é o sistema mundial maligno, que até a religião ele domina. Então são dois tipos de divisão. É uma divisão que você se posiciona por Cristo e a igreja, o evangelho verdadeiro sem fermento, onde a divisão não é você, porque isso já foi criado, já foi estabelecido dessa forma. O homem, nós pervertemos, e o Senhor veio para restabelecer a posição. Então ele está dividindo uma coisa que já existia. Nós que pervertemos. Essa divisão é saudável, e se não existir, vai ter problema, e a gente vai ver que a Bíblia vai confirmar isso. Vai confirmar. A outra divisão é eu permanecer no sistema, sendo guiado por doutrina e me dividindo. É essa que Paulo diz que a gente não deve ter. Essa não. Essa aqui pode fazer. Você vai ter receio de fazer essa. Você vai ter muito cuidado. Essa aqui não. Essa você não tem problema. Você quer aparecer, você quer botar seu ponto de vista. Essa aqui não. Isso aqui você tem muito cuidado, porque você é dirigido pelo Espírito, envolve pessoas, envolve a igreja, envolve família, você anda, mas você tem aquele temor do Senhor no coração. Temor, desenvolver a sua salvação com temor e tremor, Filipenses 2,12, temor e tremor. Temor, ali, temor, o que significa? A mulher que tem um marido, sujeita ao marido. Temor é aquilo ali. Tremor é uma pessoa que ganhou esse marido, já tem a vida, já tem essa consciência e não age por si só. Ela tem receio de fazer as coisas por si só, não tem mais confiança em si. Isso é temor e tremor. Isso é de quem está nessa posição. Então não é ele que divide, é as pessoas que não aguentam esse viver. Se escandalizavam-se dele. Mas nessa outra aqui não. Pode ver, cada um no seu chakra. Não, Apolo é muito melhor. Que conversa, rapaz. Paulo viu o terceiro céu. Não, João, você está equivocado. João foi que viu o Apocalipse, não é assim? Isso. Você não é isso. Quem se divide? Amém. Paulo até diz isso, ela que saia, porque a luz é Cristo em nós, a esperança da glória. Quer dividir? Divida. Você que saia, eu não. Está claro esses dois tipos de divisão, irmãos? Uma divisão que é o nome de divisão para a gente entender, porque não é divisão só para a gente entender, porque está no texto. Deus criou a coisa pura, a coisa perverteu-se e ele veio tomar posição, ele e nós. Então ele não está dividindo. Quem está se dividindo é a pessoa que quer ficar na posição. Aí não, mas a posição da briga dentro do contexto caído, aí sim, isso é cisma. Aí é esse que Paulo está dizendo. Não entre nessa não. Não pegue esse negócio de eu sou por A, eu gosto de B, eu gosto de C. Não entre nisso aí não, que vocês vão. O negócio é tão sério que quando você vir aqui... Não, deixa eu terminar aqui. Eu plantei, Apolo regou, o crescimento vem de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento, né? Ora, o que planta e rega são um, cada um receberá o galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Ele entra no contexto da edificação. Lavoura é vida, edificação é o edifício. Então ele está dizendo para os igrejas de Corinto, dizendo assim, presta atenção, vocês são carnais, eu quero que vocês sejam espirituais, eu quero que vocês sejam guiados pelo Espírito, governados pelo Espírito, receber a luz e responder a ela. Mas não está acontecendo isso com vocês, porque vocês nesse contexto receberam, como você leu o contexto 5, vocês receberam, sempre dou graças a Deus a vosso respeito, a proposta da sua graça que foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo foste enriquecido nele, não foi na doutrina, nele, né? Em toda palavra e em todo conhecimento, tudo foi dado a vocês, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do Senhor Jesus Cristo. Está vendo aqui? A palavra, ele diz assim, se firme na palavra, enriquecido nele, aí ele começa a lhe revelar, direto na unção que me ensina todas as coisas. Eu começo a receber luz e começo a responder essa luz. É essa espiritualidade que eu quero que vocês tenham, diz Paulo aos Coríntios, e está dizendo para a gente. Por quê? Porque Apocalipse começa com a igreja, pode ir, a igreja, ao anjo da igreja, e termina assim,
que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Começa no singular, termina no plural. Por quê? Porque todo aquele contexto, seja positivo ou negativo, negativo nas 5, positivo, Esmirna e Filadélfia, serve para todos nós, as igrejas. Paulo está falando hoje para nós. Então ele diz, presta atenção, que essa espiritualidade é essa, mas existe 4 tipos de pessoas nessa igreja, tá certo? 4 tipos de estado nessa igreja que vai impedir de você de ser espiritual. Peço aos irmãos mais 5 minutos que eu acho que dá para a gente acabar. Qual é essa? Qual é a primeira? O primeiro ponto, 2 Coríntios, da igreja carnal. Os irmãos que vivem no eu. Meu, minha. Deu para entender? Tudo é para mim. A responsabilidade eu uso daquilo que Deus me deu. Deus me deu uma família, Deus me deu emprego, Deus me deu trabalho, Deus me deu tudo. Mas isso é meu, isso é minha, isso é para mim. A responsabilidade que eu tenho é para essas coisas. Responsabilidade com o Senhor e sua obra, nem pensar. Primeiro ponto da igreja carnal e de uma vida espiritual baixa, infância estendida. Segundo ponto, pecados constantes, a repetição, pecados constantes. A pessoa não consegue se libertar. Deus falando e ele não consegue se libertar. Coríntios era desse jeito. Os textos aqui está para dizer, ele vai dizer que sois muito carnais, aí tinha litígio, tinha uma série de coisas. Terceiro ponto, os dons coexistem com a carnalidade. Porque aqui, os dons, não tinha problema nenhum, está aqui. Vocês foram enriquecidos com dons, Deus deu dons, vocês têm os dons, mas existia uma carnalidade. E o quarto ponto, e para mim o mais complicado, que ele vai falar em 1 Coríntios 2,13, com relação ao homem espiritual e o homem carnal. Qual é a diferença do homem espiritual para o homem carnal? O homem carnal, ele não entende as coisas de Deus porque eles são loucura, prende, não é assim? Está fora de si. Apresentou Cristo, falou de Cristo, revelou Cristo, prende que está doido, porque eu estou acostumado com a doutrina. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, pela revelação que Cristo vai me dar do contexto, assim como o testemunho de Cristo tem sido conformado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dor, aguardando a revelação que Deus vai me dar. Está vendo que é uma espera? Aquieta, vinde a mim, que eu vou ensinar vocês. Mas isso não. Então, alguém já viu aquela palavra que diz assim: a reunião foi uma bênção, o Senhor falou grandemente comigo. O que foi que ele falou, irmão, com você? Você não sabe interpretar as verdades espirituais numa linguagem espiritual. Não sabe. Isso é uma característica de uma infância estendida e carnal. Não desenvolve o relacionamento com o Senhor. A unção fala, a luz chega e eu não consigo responder porque eu não interpreto as verdades espirituais numa linguagem espiritual. Esses 4 pontos estavam na igreja em Corinto. E para finalizar, Filipenses capítulo 2, muito sério, ele fala para os filipenses o que falou para Coríntios, capítulo 1. Vivei, no 2, no 1, 27, vivei acima de tudo por modo do digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando junto pela fé evangélica. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é a fé. Quando eu luto por esse evangelho sem fermento, é o que o contexto de Coríntios e de Filipenses está dizendo. Quando chega no capítulo 2, versículo de 1 a 4, se há alguma exortação em Cristo, preste atenção que até hoje, desde que a gente começou a mensagem, não tem nada fora de pessoalidade, é só pessoalidade. Se alguma exaltação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito e se entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria. De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma,
tendo o mesmo sentimento. Não façais nada por partidarismo. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou disso, eu sou daquilo. Ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, que é a carnalidade lá de Coríntios, senão também cada qual o que é dos outros. Feche com 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Versículo 5. Ele está dizendo da aparição do Senhor. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Apareceu a Cefa e depois aos 12. Completude. Deus se revela ao completo. Ele não se revela um a um, ele revela-se no todo. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal depois de todos visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele está falando da completude, ele está falando do trabalho de cada um. Olha como é que ele diz no 11: portanto, seja eu, ou seja, eles, e assim Cristo. Você está vendo a visão do todo? Paulo não estava preocupado se alguém ia escutar só ele. Ele queria que os irmãos o escutassem. Cristo no todo. É assim que a gente... Irmãos, olha, não precisa você ir atrás. Ore ao Senhor e peça a Ele que vai chegar aquilo que você e eu precisamos. Precisa você se tornar um cabeção de ir para internet, ir para YouTube? Não, agora Deus fala por meio do corpo. Nada disso. Nada disso. Mais uma vez, aguardando a revelação. O dom já foi dado. A palavra já foi dada. A unção está em nós. Viva com Ele em oração e pode esperar que vai bater na porta do seu coração. A mensagem chega. De uma forma ou de outra, Deus tem seus caminhos. Ele fala através de um adesivo de carro. Ele falou através de uma mula, mas Deus queira que Ele não precise falar com a gente com a mula, né? Porque quando a gente falar com a mula, é porque a gente está num processo de insensatez grande. Mas Ele tem seus caminhos. Se posicione. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo foste enriquecido nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Coloque diante dele e espere, para você ver o que é que vai ser falado, tá bom? Jesus é o nosso Senhor.